Boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma edição do Jornal História. Nessa edição, a gente vai falar sobre o importantíssimo pensador do Iluminismo, Voltaire. Para contribuir na nossa discussão, a gente chamou aqui as repórteres Beatriz Magalhães, Isabela Silva e Laura Nascimento. A repórter Isabela vai começar falando um pouco sobre o contexto histórico em que Voltaire vivia. No século XVIII, a Europa vivia lutas sociais e assistia ao desenvolvimento da burguesia e o estímulo a crenças na racionalidade baseada nas concepções cartesianas. No campo da economia, duas principais correntes desenvolviam-se no período. A fisiocracia, cujos princípios estiveram em voga no final do século XVIII, e o liberalismo, que logo passou a ser aceito universalmente como verdade econômica. Na França, o iluminismo contou com três grandes nomes: Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Os dois primeiros propunham transformações moderadas, enquanto o último surgiu transformações radicais. Oi, gente, sou a repórter Luana Bate e eu vou falar sobre quem foi Voltaire. François-Marie Arouet foi um escritor, historiador e filósofo do movimento iluminista francês, que ficou conhecido como Voltaire. Um nome adotado pelo próprio autor, já que ele não gostava de usar o seu nome verdadeiro. Voltaire nasceu em Paris, França, no dia 21 de novembro de 1694. Ele é descendente de família burguesa e estudou no Collège Louis Le Grand, em Paris, entre os anos de 1704 e 1711. Essa era uma das mais importantes instituições de ensino na França. Iniciou o curso de Direito, porém não terminou. Aos 21 anos, já tinha reputação como a inteligência mais arguta de Paris. Isso quer dizer que ele era considerado um dos jovens mais inteligentes de Paris na época. Ele foi um pensador do Iluminismo, um movimento cultural e intelectual da elite europeia no século XVIII que se pautava na razão. O filósofo era contra o fato da Igreja Católica interferir no sistema político e também o Estado na economia, e era a favor do comércio livre. Voltaire já foi preso duas vezes. A primeira vez em 1717, porque a sua sátira em versos, isto é, a escrita em versos que utilizam o sarcasmo e a ironia, que ele escreveu sobre o trabalho do francês Philippe d'Orléans, foi considerado ofensiva. E a segunda vez em 1723, por ofender o príncipe Rohan Chebot. Isso ajuda a gente a entender o porquê dele ser iluminista, já que ele se exilou na Inglaterra depois de ser preso, onde ele conheceu as ideias iluministas, já que essas ideias eram mais fortes e tinham mais poder na Inglaterra. No retorno a Paris, publicou Cartas Filosóficas ou Cartas Inglesas, em 1737, em que compara a tolerância religiosa e a liberdade de expressão na Inglaterra com o atraso do clero e da sociedade francesa. Voltaire era defensor da ciência, do progresso, ao mesmo tempo em que tolerava a diferença e defendia, sobretudo, a liberdade de expressão. Voltaire foi influenciado no campo das ideias pelo cientista Isaac Newton e pelo filósofo John Locke. E quem vai falar um pouco mais sobre as teorias e ideias de Voltaire são as repórteres Isabela, Laura e Beatriz. A defesa do livre pensamento foi o pilar da filosofia de Voltaire. Ele é um dos grandes nomes do iluminismo e seus textos são conhecidos pela ironia, vivacidade e polêmica, especialmente contra as injustiças e superprediletos. O pensador não era ateu. Ele admitia sim a existência de Deus, porém não acreditava na Igreja Católica. Suas teorias diziam que é para você acreditar em Deus, mas não nas igrejas. A figura do clerégio era sempre zombada por Voltaire. Voltaire não acreditava que as nações de sua época estivessem prontas para se tornarem democráticas, e também não defendia a república, pois pensava que o povo não estava pronto para assumir esses dois modos de governo. Não via com bons olhos a oligarquia e defendia uma monarquia absoluta. Foi classificado como um polemista satírico em sua época, por utilizar seus trabalhos para criticar a intolerância às instituições e dogmas religiosos. Voltaire foi um defensor da hipótese poligemista,
uma teoria que diz que cada variação da espécie humana teria uma origem diferente, ou seja, o tipo de humanidade poderia ser diferente entre o tipo de humano para outro. Para Voltaire, as pessoas negras não possuíam o mesmo tipo de humanidade que as pessoas brancas. Essa teoria levou a uma confusão acerca da posição de Voltaire quanto à escravidão. Em meio a esta confusão, Montesquieu, ou- outro filósofo francês que defendia as ideias iluministas, afirmou que, embora Voltaire estivesse errado sobre muitas coisas, esteve sempre certo ao criticar os fanáticos defensores da escravidão. Voltaire defendia fortemente a liberdade, tendo como um dos pilares de sua obra a defesa da liberdade de expressão, que só se realiza quando também há a defesa das liberdades do outro. Quando atualmente são proferidos discursos de ódio, há uma evidente distorção da noção iluminista da liberdade de pensamento. Quando o discurso defende a supressão dos direitos do outro, não se trata de liberdade de expressão, mas um discurso de ódio. As ideias que Voltaire defendia era que a tolerância religiosa e a monarquia constitucionais deveriam ser adotadas por todas as nações europeias. Ele teve essas ideias no período em que ficou exilado na Inglaterra, já que teve contato com as ideias de Locke e influenciado pelo regime de governo parlamentar instituído após a Revolução Gloriosa de 1688. Voltaire era contra o absolutismo, sendo assim contra a monarquia europeia e seus princípios. Por isso, ele defendia a necessidade de uma monarquia centralizada, em que o rei seria vigiado pelos filósofos e que estabelecesse uma política voltada aos interesses da sociedade. Baseado nessas ideias, surgiu o despotismo esclarecido. Oi, eu sou a repórter Bia e eu vou falar mais um pouco sobre as ideias e teorias de Voltaire. O despotismo esclarecido foi uma forma reformista de governar característica da Europa e era apoiada por princípios iluministas. Desenvolveu-se no leste europeu, onde a economia era ainda atrasada e a burguesia era muito fraca ou inexistente. O despotismo esclarecido tinha como objetivo acelerar o processo de modernização de alguns países e, assim, aumentar o poder e prestígio, a fim de enfraquecer a posição do seu governo. Tais ideias tiveram grande influência nas leis atuais, que defendem que todo indivíduo tem o direito de se expressar e de ir e vir. Com essas leis, vemos a grande influência dessas ideias de Voltaire na atual organização do Estado. Suas ideias influenciaram muito no processo da Revolução Burguesa Francesa e da independência dos Estados Unidos. Os seis franceses, no entanto, permaneceram irredutíveis a qualquer tentativa de reforma, culminando no rompimento da ordem vigente, com a redução da burguesia iniciado em 1789. O sucesso da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos fizeram com que as ideias iluministas deixassem de ser meras propostas e passassem a fundamentar o sistema conhecido como liberalismo político, que iria consolidar uma grande parte do Ocidente a partir do início do século XIX. Voltaire foi o autor de aproximadamente 70 obras, de qual fez parte diversos ensaios, romances, poemas, peças de teatros e obras teóricas. Algumas de suas obras são Histórias de Charles XII, de 1730, Cartas Filosóficas, de 1734, obra que defende a liberdade ideológica, a tolerância religiosa e o combate ao fanatismo dogmático. Elementos da filosofia de Newton, de 1738, Princesa da Babilônia, de 1768, entre muitas outras. Voltaire também foi autor de várias frases, como: os homens erram, os grandes homens confessam que erraram. A poesia é a música da alma e, sobretudo, de grandes almas sentimentais. O trabalho poupa-nos de 3 grandes males:
tédio, vício e necessidade. Além dessas frases, Voltaire também escreveu e citou muitas outras frases famosas, como: devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. A pintura é a poesia sem palavras. A alma é uma fogueira que convém alimentar e que se apaga, dado ao que não se aumente, entre muitas outras frases. Essas frases podem nos ajudar a gente a perceber o jeito que os filósofos iluministas, principalmente o Voltaire, pensava. E se a gente analisar bem elas e refletir sobre elas podem ter sim impactos na nossa vida e em como a gente vive hoje. Bom, gente, esse foi o nosso quadro sobre o iluminista Voltaire. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima edição do Jornal da História.